Olá, olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje de ciências, nós iremos estudar o capítulo de número 6 do livro didático, que fala sobre as verminoses e também o saneamento básico. Então, a seguir, eu preparei algumas lâminas do nosso slide para que possamos compreender um pouco a respeito desse assunto a ser estudado. Então, pessoal, nós iremos estudar sobre algumas principais verminoses que conseguem transmitir, causar doenças nos seres humanos. Dentre eles, nós temos aí a esquistossomose. E antes de falar sobre essas principais verminoses, nós temos que entender o conceito de parasitismo, que é um modo, uma estratégia de vida onde existe aí uma dependência entre um animal e outro animal, um ser vivo e um outro ser vivo. Por que eu falo assim? Porque o parasita, ele sempre vai depender de um hospedeiro para poder se alimentar e poder ali, sobreviver. E nesta relação, nesse modo de vida, que é uma estratégia de vida, como já falei anteriormente, o parasita, ele não consegue, ele obtém um alimento através do seu hospedeiro sem que isto lhe cause a morte ou traga a morte ao hospedeiro, né? Nós temos outros tipos de parasitas, né, que não são verminosos, mas neste caso aqui nós iremos tratar sobre verminose. Por exemplo, o piolho é um parasita, né? O sanguessuga é um parasita. O carrapato também é um parasita. Todos esses são chamados de ectoparasitas ou parasitas externos. Eles parasitam por fora, né? E existe também o que nós iremos falar aqui, que são os endoparasitas, ou seja, são os parasitas internos que parasitam por dentro do corpo, que no caso são as verminoses, ou seja, um tipo de parasita que é provocado por um verme. E deste aí nós temos o verme causador da doença aí, esquistossomose. O que é esta doença esquistossomose e quem é o causador dela? A doença esquistossomose é causada por um platelminto, que é um verme, né? Conhecido também como esquistossomo. Ele parasita os vasos sanguíneos humanos e absorve nutrientes presentes no sangue e podem causar o entupimento dos vasos sanguíneos. Então, através desse entupimento dos vasos sanguíneos vai ocorrer o quê? O acúmulo de líquidos. E é por isso que também essa doença é chamada de barriga d'água. E quais são os principais sintomas? A inflamação do fígado, do baço, que são órgãos, do nosso corpo, dores abdominais, fraqueza, aumento do volume abdominal, que é a chamada e conhecida de barriga d'água. Veja como é o verme. O verme está aqui, ó, abaixo, nessa foto preto e branco. Aqui está o caramujo, que também participa do ciclo reprodutivo, o ciclo de vida desse parasita, desse verme. O caramujo e o ser humano, que tem aí complicações mais graves, porque esse verme vai penetrar por todo o seu organismo, trazendo complicações. Aí nós temos o ciclo de vida deste verme, e o ciclo de vida deste verme depende de dois seres vivos, que é o caramujo e o ser humano. O ser humano sempre aí sendo o hospedeiro definitivo, e o caramujo é o hospedeiro intermediário. O ciclo de vida termina no ser humano, e passa pelo caramujo e termina no ser humano. E como é que acontece a infecção, o contágio? O ser humano ele pode nadar ou pisar em um solo contaminado por larvas que já vieram do caramujo, Essas larvas são larvas natantes, Tá vendo esse rapaz aqui de lado com os pés dentro da água? Essa água está contaminada. E existem larvas, chamadas de larvas cercárias. É uma forma do estágio de vida desse verme, que consegue perfurar entrando pelo tecido epitelial. E quando ele entra, perfura a pele, ele encontra a corrente sanguínea
e vai se desenvolver no fígado. E lá no fígado ele vai se instalar em outros órgãos humanos, né? Então, o ser humano contaminado, né, vai sair ovos, né? Ovos. E esses ovos, atingindo a água, né, vai se desenvolver uma outra forma chamada de larva miracídio, né? É uma larva ciliada que consegue infectar o caramujo. O caramujo desenvolve dentro dele um outro estágio de larva, que é a cercária, que consegue infectar o ser humano. Então, acontece aí todo esse ciclo. Então, esquistossomose, as formas de prevenção, nós temos que evitar aí que esgoto sem tratamento chegue até os rios e lagos, né? Por isso, esta aula também trata sobre saneamento básico, então é necessário, né? E que hoje, né, o sistema público, né, de saneamento esteja ativo de uma forma de 100%, para que traga mais qualidade de vida para a população. Porque quando você despeja o esgoto em rios, em lagos, né, ou então a céu aberto, a céu público, isso pode ocasionar diversos outros tipos de problemas que até mesmo o sistema de saúde pública, né, vai arcar com mais gastos ainda. Então nós temos que, né, chegar a atingir esse 100% de saneamento básico total em toda a rede brasileira. Evitar também andar descalço, ter contato direto com as larvas, né? Porque você andando ali descalço pode ser que tenha a larva ali próximo ali onde você está. Alguém contaminado defecou naquele ambiente, então contaminou. Também fazer uma educação comunitária sobre o controle e as medidas de prevenção, né? Porque existem muitas pessoas desinformadas, né? Em último caso também combater esse caramujo, né? Combater a propagação desse caramujo. Não deixar ele próximo ali às áreas, né? A fazer um alerta, etc. E impedir também a multiplicação desse caramujo em áreas próximas à população urbana. Aí nós temos um outro tipo de doença que é chamada, causa também por verme, chamada de teníase. O causador da teníase são os platelmintos, né? Também. São conhecidos como tênias ou solitárias, que habitam no intestino humano. O porco é o hospedeiro da tênia solium e o boi é o hospedeiro da tênia saginato. Então, existem dois tipos de tênias, né? A tênia que infecta o porco, que é chamada de tênia solium, e a tênia que infecta o boi, que é chamada de tênia saginato. Ela também é chamada de solitária, né? Porque apenas um único indivíduo habita ali no intestino, no caso, no intestino humano, quando ele é infectado. E os principais sintomas desta doença é a anemia, porque o verme vai se alimentar dos nutrientes que vão para o seu corpo, também vão ser divididos para o verme, né, que vai se alimentar da sua comida, por isso você vai ficar fraco, porque você não vai se alimentar bem. Uma parte da sua alimentação está indo para o verme. Anemia, fraqueza, fome constante, né? Fome constante por quê? Porque uma parte do alimento está indo para o verme, né? Os nutrientes. Fome constante e obstruções intestinais e apendicite. Obstrução intestinal, né? Intestino preso. Então nós temos aí um ciclo de vida deste verme, né? No caso seria a teníase, né? O ciclo de vida desse verme chamado tênia. Aí nós temos os dois hospedeiros intermediários, que seria o porco e a vaca, ou boi, que a da tênia solium é do porco e da tênia saginato é do boi, né? Então, acontece que o ser humano, ao comer uma carne, né, crua, uma passada, seja ela de porco ou de boi, acontece que esta carne contém algumas larvas, né, alguns cistos secos, né, que são larvas ainda em estágio embrionário, e o ser humano, ao comer esta carne contaminada com esses cistos secos, com esta carne já contaminada, ele vai acabar desenvolvendo um tipo larval, e esse tipo larval de verme, né, que é a tênia,
vai se desenvolver no seu intestino. Aqui nós temos a figura abaixo, ó. Nós temos aí o cisticerco, né? Deixa eu ler para vocês bem aqui. O cisticerco inicia a formação de uma tênia. Então ele se desenvolve, né, aquele larva embrionária ele se desenvolve e vai se desenvolver numa tênia adulto. E o ser humano, por ser um hospedeiro definitivo, ele vai desenvolver as formas de ovos, né? Sempre um hospedeiro definitivo desenvolve a forma de ovos. E ele ao defecar, né, em algum local, né, de água, em um rio, em um lago, aquelas larvas ou então em alimentos, né, perto de pomares, né, de plantação de alguma coisa, né, o porco vai lá e come aquele capim que está contaminado com aqueles ovos e vai desenvolver a cisticercose, né, a cisticercose. Então acontece esse ciclo, né, e aqui nós falando aí sobre a teníase, a forma de prevenção que é evitar o consumo de carne de boi suína má cozida ou crua, né? Que tem muitas pessoas que gostam de comer carne crua de porco, de boi. Então fica aqui uma dica para vocês, a forma de você combater isso é cozinhando bem, porque você vai acabar matando esse verme. Cozinhando bem as carnes. Então nada de carne má cozida e nem crua, para evitar esse tipo de contaminação. Porque a carne que você está comprando, você não sabe a origem. Então aquela carne pode estar muito bem sim contaminada. Implantação também do saneamento básico, né? Tratamento de pessoas que já estão doentes para impedir a propagação da doença, porque uma pessoa infectada pode passar a doença para outras pessoas. Então é importante você fazer um acompanhamento aí, uma busca e combater isso. Também, né, a própria teníase pode desenvolver uma cisticercose. A cisticercose também é causada pelo mesmo, né? Só quem desenvolve a cisticercose não é a tênia do boi, né, que é a tênia saginata. Só quem desenvolve a cisticercose é a tênia solium. Então, a cisticercose é causada pelo platelminto, a tênia solium, a tênia do porco. Eles habitam no intestino humano. Então, ela ocorre quando uma pessoa ingere os ovos da tênia do porco encontrados em fruta, legumes ou verdura contaminados ou mal lavados. Como é que acontece a teníase? A teníase acontece através de carne mal passada, né? Carne crua, contaminada do boi, né? Ou do porco. Você acaba contaminando formas de cisticerco. Já a cisticercose, que é o mesmo verme, acontece de forma diferente. Acontece de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano. A teníase acontece do animal, né, do porco ou do boi para o ser humano. A cisticercose não, acontece do ser humano de uma pessoa para outra pessoa. Nesse caso, ao invés do animal ser o hospedeiro intermediário, o ser humano, ao invés de ser hospedeiro definitivo, está sendo o hospedeiro intermediário. Nesta forma, o cisticerco vai se desenvolver não é mais no boi nem no porco, vai se desenvolver no ser humano. Então, esse cisticerco, eles podem se desenvolver e afetar áreas, né, né, bem perigosas, como por exemplo o cérebro, e causar graves lesões ali, irreversíveis no cérebro. Então nós temos que ter bastante cuidado aí em a pessoa vai para o banheiro e não lava as mãos direito, a pessoa não tem uma higiene bem adequada, né? E às vezes lhe abraça, cumprimenta, pega na mão de um, pega na mão do outro. Então essa pessoa estando contaminada com ovos, né? Ele vai fazer a limpeza, a sua higiene e não lava, não tem cuidado, pode acabar aí passando ovos. Essa pessoa às vezes vai se alimentar também, a mão já está suja e pode acabar ingerindo esses ovos e pode acabar também ficando doente. Aí nós temos, aí também indo sobre o ciclo da cisticercose, né? A pessoa também pode se contaminar através de alimentos, né? Pessoa que faz as suas necessidades fisiológicas em algum lugar onde tem plantação de pomar, de cenoura, de beterraba, pomares, né, de verduras, né?
e ali não tem uma rede de saneamento básico bem adequada, acaba que a pessoa que faz necessidade ali, acaba que os ovos podem penetrar naquelas folhas do alface, etc. E a pessoa que vai comer aquele alface não lavou direito também, não fez a higiene também, a higienização, e acaba se contaminando com a cisticercose. E esses cistos secos irão se formar, irão afetar regiões, né, do seu cérebro, né, parte do seu cérebro. Irá ocasionar o que? Graves lesões. Aí nós temos carne de porco infectada por cisto seco e também o cérebro humano. Presta atenção, o cérebro humano contaminado por cisto seco e com graves lesões, lesões irreversíveis. A prevenção, implantação de saneamento básico, né? A tratar os esgotos e lavar bem os alimentos que você vai consumir. Todo o alimento que você for consumir, você tem que lavar. Uma maçã, qualquer coisa, uma mamão, uma laranja, qualquer alimento, alface, principalmente hortaliças, né? Que são bem rasteiras, que estão ali no chão, principalmente hortaliças. Você tem que ter bastante higienização. Animais, né, que possíveis transmissores, né, você tem que ter aí cuidado com isso. Beber apenas águas tratadas, né, então muito cuidado aí, água tratada sempre, né, aquele água perto de fossas, né, então muito cuidado, porque às vezes tem banheiros que tem fossas e pode contaminar o lençol freático debaixo da terra. Lavar sempre as mãos, né, e evitar levar objetos na boca, né? A pessoa coloca qualquer tipo de objeto na boca, caneta, borracha, lápis na boca. Evite colocar coisas na boca, porque essas coisas, esses objetos podem estar contaminados. E também lavar sempre as mãos. Aí nós temos um outro tipo de verminose, que é a lombriga. Não é um platelminto, mas é um nemaltelminto, né? Também é um verme, só que de outra classe. Então, causador, né? A lombriga chamada Ascaris lumbricoide. Ao beber a água, como é que você se contamina? Ao beber uma água ou comer alimentos contaminados por fezes de doente. A pessoa ingere ovos da lombriga. Sintomas: irritabilidade, desconforto, fraqueza, olheira, perda de apetite, perda de peso, a diarreia, desnutrição, obstrução intestinal. E a forma de prevenção: saneamento básico, né? Como já foi falado, falo novamente, evitar o contato com água contaminada, manter a higiene, lavar sempre as mãos, lavar sempre os alimentos, as frutas, legumes, verduras, beber sempre água bem tratada, tratar os doentes para que não se propague a doença, a contaminação da doença passe de um para o outro. Aí como é que acontece aí? O camarada está contaminado, está cheio de ovos, e não tem um sistema de tratamento bem adequado, aquela pessoa ali, aqueles ovos podem parar em alguma fruta, pode passar para a mão de alguém, pode acabar contaminando outra pessoa. As lombrigas, né, pode acabar até entrando na corrente sanguínea e pode parar até nos pulmões. Lombrigas. Nós temos aí um outro verme, né, ancilostomíase, ou chamado de amarelão, ou ancilostoma, né, causada também por vermes da classe dos nemathelmintos, né, ancilostoma, causado pelo verme Ancylostoma duodenale, e o necator, que é uma outra variação, é o necator americanus. A doença muito comum na zona rural, né, as larvas vivem no solo e penetram no organismo humano, principalmente pelo pé. Essa larva ela perfura o ser humano e vai se instalar onde? No intestino. O amarelão, ancilostomias e o amarelão. No século XX, o personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato, a pedido de Vargas, para a população tomar consciência importante de usar calçado. Então, preste atenção, pessoal. Sempre ande calçado. Pegue o seu chinelo, pegue o seu sapato. Nunca ande descalço assim, principalmente em áreas, né, que não tem ainda calçamento, não tem saneamento básico. Ande sempre calçado, porque esse verme, apesar de haver bastante hoje combate, né, sobre isso, ainda existe hoje no Brasil. Doenças como essas já foram eliminadas em países mais desenvolvidos, como os países europeus e os Estados Unidos da América, mas no Brasil ainda acontece, né, por razão de ainda termos uma rede de saneamento básico precária. Regiões ainda subdesenvolvidas do Brasil que não tem ainda sequer esgoto, rede de esgoto ainda. Então, vamos tomar cuidado com isso. Sintomas:
da Ceilostomias amarelão. A larva causa leve coceira ao penetrar na pele, né? Faz uma leve coceira ali e vai desenvolver também o que? Uma forte anemia, porque o verme se alimenta do seu sangue. Se o verme possui, né, como fosse dentes, né, ele se prende ali, se alimenta do seu sangue, então por isso que vai ocasionar o que? A fraqueza no seu corpo e pode causar até a morte em crianças, né, porque crianças são mais frágeis. A pessoa fica indisposta e pálida. Essa palidez aí é o resultado da anemia e a pessoa fica amarela. Então, a pessoa com esse verme, a pessoa anêmica, fica meio amarelada. E aí nós temos o verme, observe que tem uns dentes, né, que se grudam à parede intestinal e se alimenta. A pessoa que anda descalço, gosta de andar descalço, principalmente aí em essas áreas rurais, né, onde tem mato, pode ocorrer que esse verme se penetre ali na região e consiga atingir a corrente sanguínea até o intestino. Prevenção: andar sempre descalço, né? Com seu chinelo, com seu sapato, com seu tênis. Implantar rede de saneamento básico é lei, né? É algo de praxe. E tratar as pessoas doentes para evitar a propagação da doença. Então, pessoal, vamos ficar até aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima.